Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hiperhumanos. Meu nome é Joana, eu sou diretora de produto e acionista aqui da Robson. Vou pedir para o Oswaldo se apresentar aqui para a gente. Meu nome é Oswaldo, eu sou cientista de dados aqui na Robson. Trabalho aqui há mais ou menos 4 anos, mas já tem uns 10 anos que eu estou nessa área. E eu queria pedir para vocês se apresentarem para o pessoal. Claro, né? Sou Everton, diretor de tecnologia na Simplist Brasil, que é uma empresa na área de empregabilidade e gestão desses conceitos de estágios de empregabilidade. E fico aqui, né, também responsável por um time de desenvolvimento no Brasil e atuo como professor universitário na área de pós-graduação e na área de tecnologia já há alguns anos. É um prazer estar aqui, então desde já obrigado pelo convite. Eu sou Marcos Vinícius, sou engenheiro ambiental de formação, mas sou fotógrafo, produtor audiovisual e pesquisador de culturas populares. Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui. Então, como vocês já devem saber, o Hiperhumanos traz à tona alguns debates em uma era que a gente supervaloriza a tecnologia, e a gente está aqui para falar um pouquinho do contrário, de como a tecnologia pode impulsionar os humanos e exacerbar a inteligência natural. Então, a gente vai ter um debate bem rico aqui hoje e espero que vocês gostem. Bora! Então para a gente começar esse bate-papo nosso aqui, a gente ouve muito falar que a tecnologia, ela afasta as pessoas, né? Mas será que sempre isso é verdade? Então, assim, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu queria saber de você, Everton, você como diretor de tecnologia e também trabalhando na parte de gestão e desenvolvimento de pessoas, qual que é a sua perspectiva, seu pensamento com relação a isso? Esse desafio, ou essa discussão é extremamente interessante porque a tecnologia sempre nos apoiou em aproximar as pessoas, né? Na minha infância, eu só via os meus avós se eu pegasse estrada, viajasse, né, pudesse vê-los. Hoje os meus filhos conseguem ver as avós todo dia, ver mesmo, né, ter algum tipo de relacionamento, algum tipo de conexão. Mas, por outro lado, né, tornou esse conceito de contato humano um conceito que muitos veem como ultrapassado, que foi, inclusive, exacerbado com a discussão da pandemia, né, onde obrigatoriamente a gente teve que ficar sem esse contato humano, sem nos aproximarmos das pessoas, e levou a usar a tecnologia como escape, né? Tem um meme que eu adoro, tá? Que é o marido, né, o esposo e a esposa, cada um numa ponta do sofá, trocando mensagens sobre qual vai ser o jantar, né, sobre o que vai pedir para o jantar, né, e um do lado do outro. Eles só não conversaram com o amor. Porque simplesmente não viram para o lado, amor, meu bem, querida, né, o que a gente vai pedir hoje para comer e tal, vamos ser mais de gordice ou vamos de uma coisa mais natural hoje? Então é um desafio, como líder de pessoas, eu não consigo mais, por exemplo, facilmente entender se a pessoa está bem ou não está bem. Né? Qual que é o nível de saúde mental daquela pessoa, qual que é o nível de engajamento mental dela em relação ao que está acontecendo na empresa e na convivência, porque a gente se prepara para as reuniões. Então, quando eu abro a câmera, eu antes coloco o meu melhor sorriso, vejo se o meu cabelo está arrumadinho, se a minha blusa está bem colocada, e aí que eu abro a câmera. Né? Mas eu não estou sendo o Everton que seria o mesmo Everton do cafezinho, né? Daquele momento do almoço, daquele momento de descontração. Então a tecnologia ela tem nos levado a ser mais superficiais naqueles relacionamentos que já não tinham um alto nível de comprometimento. Né? E no trabalho talvez seja onde a gente mais sente isso. Né? Então a tendência que eu vejo, que eu percebo isso inclusive entre amigos meus, é que cada vez mais você se relaciona com menos pessoas, né? E aquelas demais que não fazem parte desse núcleo duro da sua amizade, ficou muito superficial. Né? E a gente vê isso claramente quando a gente vê, por exemplo, o quanto as pessoas são mais rígidas nos relacionamentos com os outros, porque como eu não tenho mais profundidade no relacionamento, eu não tenho mais que me preocupar tanto em
como eu vou respeitar o pensamento ou o conceito do outro, né? Mas é nisso, assim, acho que está muito em cima disso. É esse ponto que você falou, de você ter menos contatos, né, e a pessoa se preparar para esse contato, e isso, assim, para mim realmente faz muito sentido, né, porque você consegue, durante 1 hora de reunião, disfarçar que eu estou bem, né, mas durante o dia todo, você facilmente perceberia que aquela pessoa do seu time não está passando por um momento fácil, né, que ela precisa de alguma ajuda. Então isso acaba dificultando muito a questão de quem está liderando pessoas, né? Fora quando nem se ligam não liga a câmera, né? Isso aí. E aí Então, você tem que tentar identificar pelo tom de voz se tem alguma coisa errada, e aí realmente a distância aumenta muito. Impressionante. Tem uma frase do Manuel Bandeira que eu acho maravilhosa, que é: se analisarmos a fundo o sorriso, veremos que nem todos os palhaços são felizes. Uhum. Né? Porque é isso, né? Para aquele pequeno tempo eu consigo me preparar, né? Eu consigo estar sempre bem, né? Mesmo não estando bem. Às vezes isso assim também te permite estar mais próximo da sua família, né? Que aí cada um consegue trabalhar remoto, fica próximo da sua família, mas aquela interação dia a dia faz muita diferença, né? E você vê um impacto muito grande na questão do desempenho das pessoas no trabalho, engajamento, até tornar o trabalho mais leve, né? Porque assim, uma coisa que a gente percebe é quando a gente está no escritório aqui no dia a dia, você encontrar, nem que seja 15 minutos com a pessoa, conversar um pouquinho, tomar um café, isso acaba aproximando muito as relações, né? E até para resolver os problemas da empresa depois, fica muito mais fácil, tem uma abertura muito maior para a pessoa. Perfeito. Mas assim, a gente está numa pegada assim, um pouco mais para o lado da tecnologia, afastando as pessoas, mas a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que soube fazer exatamente o contrário, que é o Marcos, com um projeto maravilhoso, que é o projeto Retrato Sem Fronteira, e eu queria que você contasse um pouquinho, porque para mim ele parece, usando a tecnologia, no caso a fotografia, como uma forma de impulsionar pessoas e exacerbar essas pessoas. Você conta um pouquinho para a gente desse projeto? O Retrato Sem Fronteiras surgiu de maneira espontânea, quando eu estava fazendo um trabalho, registrando festa de São Sebastião lá em Quartel-Geral. E o pessoal subiu com os santos, né, faz aquele movimento, que é o supra-sumo da cultura popular, é festa de santo no interior. Você vê todas as pessoas, você vê neto e o avô levando o santo, tem aquele orgulho de quem foi festeiro. E eu tinha terminado lá minha carga horária e estava descendo e vi um senhor negro de bengala, apoiando a bengala, com um cachimbo na mão, de boina e barba branca. Aquilo já era uma cena que merecia ser registrada. Eu tinha que fazer uma foto dele na hora, mas eu fiquei só de bater o olho nele. Meio-dia, bicho, um sol rachando. Ainda tinha que ir para casa, né, em outra cidade. E me congelou. Eu falei: opa, tudo bem com o senhor? Bom. O senhor pode fazer uns retratos do senhor? Não importa, não. Eu falei: vamos, onde que o senhor mora? Falei: vamos lá em casa. Eu falei: onde o senhor mora? O senhor quer ir no carro comigo? Não, pode ir andando. Eu falei: eu vou, adorei esse sujeito, é interessante, né? Entrei no carro e quando eu cheguei na porta da casa dele, que era tipo 3 quarteirões, mais uma sorte que eu tive. O carro de boi estava subindo, carreada de boi. Então, não sei se vocês já viram isso na vida ou assistiram, tem aquele barulho de roda de madeira passando no chão, já fiz um monte de foto e apaixonado por aquele momento. E vejo o senhor Hélio Aprígio passando por trás dos bois, chegando na casa dele. A casa dele é uma casa bem velhinha, tinha um sofá vermelho assim do lado de fora. Aí puxei papo, a irmã dele estava lá do lado, e fizemos alguns retratos e pedi, né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer as fotos e pedir para gravar com o celular 1 minuto, só explicando quem eram eles, o que eles fizeram, o que eles faziam, e agradecer. Ele chama Hélio Manco, porque machucou trabalhando em Carvoeira, quando era novo, e ela, filha da negrinha do Bastião da Maria Chica. Não é um sobrenome, sei lá, Lamonier, enfim, sabe? Não é nenhum Orleans Bragança, não é nenhum Abravanel, sabe? Não é alguém que já está ali com a biografia escrita, que já está eternizada. É a filha da negrinha do Bastião da Maria Chica, que falou que hoje em dia a gente não trabalha mais e vive aqui às custas do governo. Não, eles estão aposentados, né, já contribuíram. Cheguei em casa em êxtase, editei esse videozinho que deu 30 segundos dele se apresentando, botei as fotos no final, postei, plau, 10 mil views, em coisa de alguns minutos.
Horas, na verdade. O que é o view, né? Tem um número, né? Uma métrica. Você vai lá em insights, você vê. Quem tem muitos views pode vender para alguma marca, mas os views são pessoas que assistiram, né? Quando não é comprado. São pessoas que assistiram. São pessoas que receberam a mensagem. São pessoas que se identificaram, que escreveram e comentaram. Meu Deus, que coisa linda, que história linda. Eu quero ir lá, eu quero conhecer eles, eu quero... Sabe? Aí isso foi no domingo, na segunda mesa eu voltei lá nessa cidade, tipo 40 e tantos quilômetros da minha, voltei e dei as fotos de presente. Falei aqui para vocês, foi lindo. Quando eu cheguei lá, eles falaram, nossa, minha família lá do Goiás já mandou mensagem falando que viu nós na televisão e tal. Sabe? Ouvir aquilo, cara, é de arrepiar. Quem ia parar para ouvir qualquer coisa da história da vida deles? Quando que eles iam ter a oportunidade de serem vistos dessa maneira, né? Por essa perspectiva, né? Então, esses seres invisibilizados, exatamente o que você está falando, tem aqui no prédio, tem do seu lado no trabalho, porque todo mundo quer falar alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para falar e servir de exemplo para o mundo, porque assim, a gente está cansado de exemplo de vida vendido, moldado. Outro dia eu postei o vídeo de um senhorzinho de uma venda, uma mercearia dos anos 70, com certeza você viu na Janaúba, aquela que vende tudo. Comprei muito coisa a granel, né? Porque não tinha supermercado na minha infância, não tinha esse tipo nem de sacola coisa, de plástico existia. Não tinha nem sacola de plástico, era granel, pedra de duas vendas. Pedra de isqueiro, agulha de desentupir boca de fogão. Até hoje tem esses caras que vendem isso. Aí gravei com ele também, assim, de forma bem espontânea, e o pessoal chorando, falando, meu Deus do céu, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Eu estou aqui no TikTok, segunda-feira, 7 horas da manhã, as lágrimas caindo, vendo esse casal tocando essa venda até hoje. Meu Deus, eu não estou acreditando. Então, sim, é a tecnologia, e assim, gente, é um celular, beleza, que era um iPhone e tal, mas foi um celular que eu fiz e uma câmera que estava pendurada. O que me levou a fazer isso foi a minha percepção enquanto artista, apesar de eu ter formação na área de engenharia ambiental e tal, mas eu sempre fui para o lado artístico mesmo, o lado humano. Tanto que eu estava conversando com o pessoal mais cedo, que não faço mais fotografia de casamento, mas no casamento eu era mais psicólogo das noivas do que fotógrafo de fato, porque tinha carrego essa facilidade de ouvir, talvez de entender um pouco. Mas o que me levou a fazer isso, né, fotografar, foi o lado humano de entender aquela história. Talvez uma capa de revista não pode mudar o curso da história. Uma capa de revista é uma foto, é um olhar, né? E isso foi em janeiro do ano passado. Hoje a gente está aí, né, com 1 ano e meio de projeto. E já isso era só Instagram. Agora tá TikTok, tem canal no YouTube, tá para ir para TV, tá para ir tudo, porque claro que com o tempo você entende aquilo que você está fazendo e analisa também a profundidade de tudo. E a principal coisa que eu aprendi foi isso: todo mundo quer ser ouvido, mas a gente não sabe esperar nem a hora de falar. Tá conversando, pode ser amigo, pode ser o que for, que você está conversando, a pessoa não está te ouvindo, ela está cumprindo tabela para esperar a vez dela de falar, não ouviu o que você falou por cima, foi embora. Você falou uma coisa muito interessante, Eva. A pandemia, um lado bom que teve da pandemia em termos de relações sociais e de proximidade, que eu digo, de percepção assim na gente, foi muitos amigos se afastaram. Eu tive muitos amigos que eu nunca mais vi e nem vou ver mais. Porque na pandemia eu me aproximei de gente que eu não via há muito tempo com chamadas, e a gente até hoje voltou lá para o topo de ser mais amigo. Mas por quê? Porque o contato humano, as funções humanas assim que saem da gente, sabe, fora de uma relação egóica mesmo, que é ouvir o outro, que é ter empatia, que ter escuta ativa, fez a gente se aproximar, mesmo distante. Então, usando a tecnologia para isso. Então, se vocês já devem ter percebido que não tem resposta, né? Se a tecnologia realmente afasta e tal, porque usando, né, a favor de determinadas relações, ela é a maior conquista que a gente já teve, né, enquanto evolução, né, da humanidade. Só que o que falta realmente é exaltar os indivíduos únicos que todos nós somos. E assim, e voltando um pouquinho na parte de gestão, né, que é algo assim que nos interessa muito aqui também, né, a Robson como empresa, né, que auxilia na autogestão das pessoas, dá essa liberdade para elas. Assim, a gente também teve, a gente aqui na Robson também, a gente foi pro home office, né, na época da pandemia, e assim, agora a gente está híbrido, né. Eu queria saber, Everton,
quais as tecnologias que você vê que elas são as melhores para possibilitar conectar essas pessoas, mesmo trabalhando de forma remota, mesmo estando distantes no dia a dia, sabe? Existem, eu sempre falo que voltar ao básico, né? À medida que a sociedade vai evoluindo e vai se percebendo como avançada, né? Porque isso é uma percepção, também a sociedade tende a começar a ignorar ou a abandonar velhos costumes porque ele considera velhos costumes. E eu sempre falo que o mais importante, além da tecnologia, que a tecnologia foi resolvida, né? A gente não tem dor com tecnologia, a gente tem 50 softwares diferentes que permitem conexão instantânea com áudio, vídeo de qualidade, mesmo em conexões ruins. As mensagens são instantâneas de verdade agora. Então, assim, eu acho que é voltar ao básico. É realmente você entender que as relações continuam sendo relações humanas, né? De que eu tenho que falar bom dia, eu tenho que falar boa tarde. A nossa cultura, né, a cultura brasileira é uma cultura de proximidade. Então eu tenho que perguntar como a pessoa está, né? Como você está. Eu acho um absurdo um líder que não sabe se o colaborador dele tem ou não tem filho. Sabe, assim, e eu conheço líderes que estão em grandes posições, em posições muito relevantes, e que não com os liderados diretos, né? Porque é lógico, né? Você está numa empresa grande, é lógico que você às vezes não vai saber de 100 pessoas. Mas os seus liderados diretos, as pessoas que você tem conexão direta, eu conheço aqueles que, poxa, fulana faltou, né? Porque o filho adoeceu, mas você não sabia que ela tem filho, né? Ou que ele tem filho, né? Como assim? Né? Para você perguntar, né? Como está seu filho? Né? Não tem nada que tira sorriso mais fácil de pai e mãe do que você demonstrar um mínimo de preocupação que seja com o filho. Né? Então, acho que é isso, é muito voltar ao básico. Né? As ferramentas, qualquer que seja aquela que a sua empresa usa, ela já resolveu esse problema. Não vou falar de nomes aqui, mas qualquer uma delas. O ponto é este, né? O ponto é, eu tenho que ter escuta ativa, né? Eu tenho que estar realmente preocupado com o outro, e eu tenho que entender que isso é benéfico para os dois lados. Eu falo muito isso, né? Eu trabalho com palestras em empresas e trabalho dando aulas em pós-graduação, e uma das dúvidas que as pessoas mais trazem é: poxa, mas e como é que eu faço para poder cobrar se eu ficar próximo? Né? Como é que eu vou cobrar performance? Como é que eu vou falar de indicadores? Se eu ficar próximo, se eu ficar amigo. Ou então, poxa, mas eu vou perder 5 minutos perguntando dela e o problema continua acontecendo. E eu sempre respondo 5 minutos não vai resolver seus problemas. Não vai. Você não vai resolver um problema em 5 minutos. Então, sim, você pode gastar 5 minutos perguntando para a pessoa como ela está. A outra a relação é entre adultos. Né? Que, infelizmente, apesar de que a gente tem uma discussão grande, né, sobre se essa relação ainda é entre adultos, né? Porque em alguns momentos, por falha de ambos os lados, né? Do lado da empresa, do lado da pessoa, do colaborador, criou-se uma dicotomia onde a relação fica parecendo que você é pai ou mãe de uma criança que não é real, né? São adultos fazendo uma relação que é benéfica para os dois lados. Então, se você é adulto, né, e está lidando com um adulto, nada mais natural de que você ser sincero e honesto. O que mais dói nessas relações é que muitos dos líderes e muitas das empresas não são sinceras e honestas. Né? Então, se eu trago para a pessoa claramente olha, neste momento nós vamos ter uma conversa entre adultos, onde o assunto é performance, onde o assunto é entregas, e onde o assunto é um assunto que é mais duro para todo mundo, mas que precisa ser feito. Então, acho que é muito em cima disso, é muito em cima de, primeiro, é um ser humano, então eu tenho que cuidar bem dele, eu tenho que lidar com ele, assim como eu gosto que lidem comigo. Vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou perguntar como está a família, né, como está o dia a dia, eu vou entender que aquela pessoa pode não estar num bom momento. Né? Eu tive um caso 2, 3 meses atrás, em que um ótimo colaborador começou a ter uma performance muito ruim e tal, e por timidez ele não falou, eu procurei ele, o que estava acontecendo, e eu falei assim, poxa, é porque meu pai está internado. Eu falei, e você está fazendo o que aqui? Né?
poxa, eu tenho uma entrega. Eu falo assim, cara, assim, o que adianta você entregar isso que você tem e depois você falar para mim que, né, por algum motivo você não pôde se despedir do seu pai? Já é uma pessoa bem idosa, né? O pai dele é uma pessoa bem idosa, uma pessoa que já tem problema de saúde. E ele, por toda a cultura empresarial na qual ele foi inserido nos últimos anos de carreira, ele achava que ele não poderia. Né? Ele tinha que esconder isso. E eu falei, cara, de maneira alguma, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, é porque a gente estava falando, assim, a gente estava tentando descobrir qual que era a tecnologia que aproximava. E quando você respondeu, fica muito claro para mim que não é a tecnologia, né? É a gente voltar nas interações humanas, né? E você tinha falado também da questão de que você ter esse trabalho individualizado com cada um, né? Porque cada um é diferente. No seu trabalho você fala disso. Você também falou que você trata de forma diferente. E me lembra muito, assim, alguma coisa que meu pai me fala muito, assim. Que ele fala assim, você pode ter 3, 4, 5, 6 filhos. Cada um é de um jeito. Né? E é muito parecido para mim essa questão. E volta na questão de relação, né? Às vezes o relacionamento, como você trata a pessoa, aquela conversa no dia a dia tem muito mais impacto do que qual tecnologia que você usa, né? A ferramenta importa muito menos do que as atitudes que você toma, né? Os processos que você tenta seguir nisso. E assim, até puxando o gancho, assim, eu acho bem interessante que a fotografia também é uma forma de tecnologia e que já está muito comum no nosso dia a dia. A gente tem uma câmera maravilhosa no nosso celular, a gente já é acostumado com isso. Mas, assim, eu queria saber, Marcos, assim, vamos pensar em mídia social enfim, você está trazendo esse trabalho que é exposto no TikTok, nessas mídias, Instagram e agora em outros canais. Como que você acredita que a fotografia e as artes visuais podem influenciar como as pessoas se conectam? A gente tem o lado da tecnologia afastar, e a gente tem que se reconectar com esse lado humano, mas o seu lado da tecnologia, eu vejo muito essa pegada, né, de conectar com as pessoas. Como que você vê isso? A forma de conectar, eu acho que é essa produção voltada para esse público que quer consumir uma coisa, que quer ter o sentimento que você teve só de eu falar carro de boi. Todo mundo quer assistir também alguma coisa. E antes da pandemia, eu dei um curso lá, a gente rodou dando uma palestra que era a fotografia, o conteúdo digital, do consumo à produção. Falei, vocês assistem coisa o dia inteiro. Por que você não produz? Não que todo mundo tenha obrigação de produzir, mas a pergunta é por que você não produz? Você aí que assiste, você tem alguma coisa para falar? Eu tenho meus bolos de pote. Então mostra seus bolos de pote. Eu tenho meus bordados. Então mostra seus bordados. Eu dei um curso de audiovisual básico com o celular para a pessoa aprender e mostrar aquilo para as outras pessoas que estão assistindo. Rede social, o social está falando de gente. Social é sociedade, social são pessoas. O problema onde chega hoje o consumo, que inclusive é doença, né, o vício em consumir, principalmente o TikTok, de essa dopamina sem fim, que você vai ficar assistindo, não vai chegar em lugar nenhum, já é um problema até de saúde pública, que eu, enquanto criador, ou vocês, enquanto desenvolvedores de tecnologia e de software, eu sinceramente não sei onde que a gente entra com isso, porque é um problema de saúde pública mesmo. Assim como é agora a aposta, a gente falou por alto alguma coisa assim, assim como é um influencer muito famoso, um dos maiores influencers de Minas, falou do Brasil, falou anteontem, expôs uma coisa do vício dele em pornografia. Não sei se vocês viram isso. O cara falou, gente, eu sou viciado em pornografia, 1 ano e meio que eu tava sem nada, eu fui lá e caí, eu tive uma recaída. Rede social também é assim, consumo talvez ou de jogo, ou de assistir vídeo, ou de joguinho, sabe? É o de jogo de aposta ou de joguinho. Como que eu enxergo, e descobri uma coisa também, quanto mais eu mostro o ser humano, quanto mais eu mostro as pequenas relações do dia a dia, ou as tradições, ou essas coisas do dia a dia que a gente não enxerga, quanto mais eu mostro isso, mais pessoas de verdade eu retenho e mais elas respondem. Para vocês terem ideia, tem um vídeo aí do TikTok mesmo, agora ele está lá na casa dos 400 mil visualizações, a maioria das pessoas que comentou falou, nossa, é o primeiro vídeo longo que eu assisto. 10 minutos longo, gente.
10 minutos é longo, 10 minutos longo. Foi o primeiro que eu assisti do início ao fim, assisti umas 2 vezes. Então eu acho que meio que percebi isso, sem escrever, sem planilhar e sem fazer gráfico, eu percebi e fui insistindo mais nisso. Falei, vamos mostrar às pessoas e o dia a dia, porque no futuro a gente vai sentir falta, não de ficar rodeado com os amigos, mexendo no celular ou jogando. O cinema mesmo, que é o suprassumo da tecnologia, o 3D e tal, com óculos. Quando você pergunta para a pessoa o melhor filme que viu no cinema, não tem nem a ver com o filme, tem a ver com quem ela estava assistindo com ela. Então, essas rodas das pessoas consumindo ou jogando tem a ver também com aquela interação da zoeira de ganhar um do outro, né? Na época ainda era Super Nintendo, mas eu tenho saudade de ficar zoando os outros, que a gente não zerava o Mario em pouco tempo. Então, eu acho que é simplesmente isso. E no interior, era engraçado, assim, o pessoal contando assim, que eles acompanhavam novela na casa dos vizinhos, né? Que às vezes, num bairro assim, só tinha uma televisão. Então ia todo mundo para lá. Então acabava que, nesse caso, a tecnologia conseguia aproximar muitas pessoas, né? Então, assim, a mesma tecnologia consegue aproximar e afastar, né? Você falou da televisão, assim, que afastava, porque todo mundo só ficava concentrado ali na televisão. Mas antes, quando só tinha uma televisão só, eles iam lá, via a novela e depois ficavam conversando, batendo papo na porta de casa, né? Hoje em dia, eu acho muito, muito difícil, né? Então, assim, até aproveitando esse gancho, assim, eu acho que uma coisa que aconteceu na pandemia, as pessoas acabaram se isolando muito, né? Porque, assim, por questões sanitárias, naquele primeiro momento você tinha que se isolar mesmo, né? Para se proteger as outras pessoas também. Mas eu acho que ficaram alguns resquícios disso, né? Para esse pós-pandemia. E tem muitas pessoas que continuam nesse isolamento. A gente tem crianças, né, que no seu crescimento estavam na época da pandemia, então elas é muito difícil de aprender, né? Às vezes ficaram muito isoladas, alguns adolescentes também são muito isolados, têm muita dificuldade de ter interações sociais. Então, assim, como que vocês percebem como que a tecnologia pode ajudar, auxiliar nessa questão do isolamento, sabe? Tem uma forma da gente tentar usar ela para resolver esse problema que ela mesma causou, sabe? Eu tento fazer algo desse tipo em casa, inclusive. Eu tenho 2 casos, né? Tem um caso, a minha caçulinha, né? A minha mais novinha, ela foi alfabetizada na pandemia, então teve todo esse atraso, né? No sentido de que gente, eu posso ser o melhor pai do mundo, mas eu com certeza não sou o melhor pedagogo ou professor do mundo, tá? E teve todo esse atraso, né? Toda essa questão, e olha que, vamos ser sinceros, né? Eu sou a minoria da minoria, né? A minha filha, ela tinha condições de ter um laptop só para ela poder fazer as aulinhas online numa escola infantil que conseguia ter escolas online, né? Então, assim, se para ela, né, com toda essa estrutura, com o pai trabalhando em casa, que podia apoiá-la, com a mãe trabalhando em casa, que podia apoiá-la, né, com uma família que eu conseguia tirar 1 hora do meu dia para poder ajudá-la com os deveres, né, mesmo sendo no meio do dia. De novo, vamos ser sinceros, né, essa não é a realidade de praticamente família nenhuma, né. Já sofreu um impacto muito grande, que ela só está conseguindo tirar esse atraso agora, né, 3 anos depois, 2 anos depois da abertura total. Imagina para aquelas pessoas, né, que são de famílias, que é a média brasileira, de famílias pobres, né? E isso vai trazer um impacto do ponto de vista de desenvolvimento emocional, socioafetivo, que eu sinceramente não tenho nem condições de calcular, assim, né? Porque quando eu volto lá para minha cidade e vejo os filhos dos meus primos, né, dos meus vizinhos, das pessoas que cresceram lá e que são pessoas muito simples, é o que você falou, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com as outras pessoas, de se expor para outras pessoas, coisas que antes a gente via com menos frequência, né? Por outro lado, eu tenho um outro filho do meio, eu tenho 3 crianças, né, o do meio, ele é um ser de luz nato e que acha que a vida é só alegria e que tem que conversar com todo mundo e tudo mais. E com a nossa mudança, ele teve um impacto, né? Poxa, ficou longe dos coleguinhas, teve uma dificuldade. Que a tecnologia nos ajudou foi, ele instalou um joguinho que permite ele construir cidades, né?
e permite ele convidar pessoas para poder contribuir com ele na construção daquela cidade. Né? E como a gente percebeu que ele estava tendo uma dificuldade muito grande de lidar com a mudança, de lidar com a distância dos coleguinhas, de lidar com uma nova cultura de amigos, uma nova escola, a gente liberou isso para ele, né? E aí ele pôde convidar novos coleguinhas da nova escola, mas ele também pôde convidar os antigos, as pessoas que ainda davam para ele esse conforto de com esse fulano aqui eu posso chorar, com esse fulano eu posso rir, né? Coisa que com os novos eu não sei se eu posso. E isso ajudou demais nessa construção emocional dele mesmo, assim, de aprender a lidar com esses sentimentos, né, da falta do priminho, que era em casa todo dia, da falta daquele amigo que ele via todo dia, mas de entender também que ele pode ter novos amigos, que ele pode, e que isso não afeta os antigos, que isso para a criança pesa muito, né? A criança às vezes ela tem medo de fazer um novo amigo, e como é que ela vai lidar com a substituição do antigo, porque ela ainda gosta do antigo, né? Do anterior, né? Então, é nesse sentido, eu acho que a tecnologia ela traz esse tipo de facilidade. Então, ele está a 600 quilômetros do amiguinho dele, né? Como se estivesse um do lado do outro. Né? E eles, inclusive, eles resolveram um problema, né? Porque o joguinho que a gente tinha lá, como a gente tem uma certa limitação por questão de segurança, né? Porque são crianças e tal, então não tinha áudio, né? Aí eles combinam com os pais, a gente libera o celular no aplicativo e eles podem fazer um grupinho e fazem uma ligação, onde eles podem, enquanto constroem o mundo deles, né? Eles podem conversar, interagir, lidar com isso. Então acho que é nesse sentido, sabe? Acho que é claro, entendendo a realidade de cada um, né? A minha realidade é diferente, mas tem essas possibilidades, né? Eu posso utilizar um vídeo do YouTube para poder diminuir o atraso de aprendizado que a minha filha teve. Eu posso aprender com a tecnologia como lidar com os desafios das limitações que ela tem por questões de TDAH, essas coisas do tipo que ela não sei se exacerbou ou se passou a ser mais discutido, né? Mas que ela tem essas questões. A tecnologia me permite aprender mais facilmente a lidar com isso, coisas que meus pais não teriam, por exemplo, como saber, né? Permite que os meus filhos possam manter o contato com a família e ainda aprender coisas novas e de maneira, inclusive, a aprofundar relações que já existem, criando novas relações. Aí é entender realmente, né, o que é possível para a realidade de cada um, mas, de novo, né, back to the basics, assim, né, é você entender que a relação humana é o que importa. Então eu também tenho que lembrar ao meu filho que ele não pode ficar 8 horas conversando com os coleguinhas no computador. Né? Ele tem que ir para a rua, né? Ele tem que encontrar com esses coleguinhas. Né? Se é o coleguinha que está na mesma cidade, vamos combinar ele com o parque. Se é o coleguinha que está aqui em BH, então nas férias, vamos ligar para essa pessoa e vamos encontrar. Né? Para mim, parece que é muito mais como você usa essas tecnologias. Né? Você pode, sim, ficar 8 horas no celular por dia tendo interações completamente rasas que não te aproximam de ninguém. Você vê conteúdo de influencers e que você fica no scroll infinito. Ou então você pode construir amizades de anos e se reaproximar de pessoas que você não conversava. Então, faz super sentido. Eu gosto de dar exemplos assim para as minhas coisas, né? Quando vocês perguntam. Eu tenho 39, eu comecei a ouvir música com 13, 14. Então, bandas de rock que eu conheci, algumas bandas nacionais, maioria banda gringa. Como eu já estudava inglês com 13, com 14, 15, eu já falava inglês fluente, conhecia todas as intercambistas que iam para lá e praticava e conversava bastante com elas. E eu aprendia sobre música com a revista Bis, ou Show Bis, não sei se vocês lembram. Lembro. Então, eu tinha nome de banda que eu lia lá, que eu sabia todos os discos deles e até algumas letras assim de que falava, mas eu nunca tinha ouvido a música. Eu fui ouvir, sei lá, 5 anos depois, foi quando... nem foi que meu pai botou Sky e tal, não, mas alguém emprestou uma fita que tinha esses clipes gravados. Falei, cara, essa banda eu conheço o nome, essa banda eu conheço o nome. Então eu desenvolvi a minha bagagem musical com 20 e tantos anos, ao longo de 20 e tantos anos, com o tempo, ouvindo a música inteira e tal. Minha filha tem 11 e conhece todas as bandas que eu conheço, todas as músicas, já fala inglês, não estuda inglês, mas usa um aplicativo bem famosinho, aprende por lá. Não pratica comigo, me mata de raiva, mas ela pratica com outras pessoas. E final me exclui disso, né?
mas no final do ano ela vai para Nova Zelândia, vai ficar 40 e tantos dias lá, porque minha irmã mora lá e meu cunhado. Então ela já está estudando coisas de lá, pesquisando coisas de lá, com o celular, com o tablet, vendo como é que são as coisas, vendo um pouco de Google Earth e tal, para chegar lá fazer o máximo de coisa com o padrinho. Sabe? Com o padrinho que é doente com ela, assim. E aí só para entender que os desafios só se reciclam, né? Eu lembro como se fosse hoje das minhas irmãs, eu tenho irmãs mais novas, bem mais novas que eu, minha mãe teve filhas temporãs, né? E pedindo dinheiro, na época tinha crédito do celular, né? Hoje é menos usado, mas na época tinha. E meu pai falando que não vou pôr crédito pra você não, porque você nunca fez uma ligação para mim, você tá gastando esse crédito com quem, né? Então eu não vou pôr crédito aí não, é porque você falou, por que não treina comigo? É, né? Isso. Então eu gosto de ir pelos exemplos. Então agora, o uso de tudo, a gente tem muita ferramenta. Eu adoro a tecnologia em diversos níveis, mas tem algumas que eu, particularmente, pelo jeito que eu vivo as coisas que eu gosto e as minhas referências, principalmente artísticas e de relação humana mesmo, tem umas que me abominam. Porque o trem que eu mais gosto no mundo é boteco. Eu gosto de chegar no boteco, eu, um amigo ou outro, se eu não tiver com nenhum amigo, eu conheço alguém, ou seja, eu estou chamando. E gosto de chamar o garçom, e aí, doutor, e aí, meu rei, conversando com ele, traz uma cerveja geladinha e um torresmo. Beleza, qualquer coisa, eu conversei com alguém. Aí eu chegar no lugar e ter só um QR Code. Não sei se vocês trabalham com esse tipo de coisa e tal, eu sei que resolve muita coisa, mas eu chegar num lugar desse, um templo que é um bar ou um restaurante, você quer conversar com o cara que vai te servir, você quer ver a cara que a gente fez, você tem que fazer esse movimento com o celular para olhar lá, aumentar e clicar, para chegar e pedir, nossa, isso para mim é muito doído. Se o celular virasse um pré-requisito para aquela interação que podia ser puramente social. E você tá num lugar que é o oposto de isolamento, que é gente falando e tal. Até o próprio pedido é no aplicativo. Isso me irrita mais. Só a entrega, né? Você só vai ver uma pessoa quando ela vier entregar. Já viram? Fica um iPadzinho assim na mesa e você mesmo faz o pedido e aí só entrega. Você paga por aí também agora. Isso segrega de tanta forma. Eu viajava muito fazendo ensaio de 15 anos, vindo para cá. Então os meninos do interior às vezes tinham o sonho de fazer o ensaio de 15 anos dela em Belo Horizonte, para na hora do almoço a gente almoçar no McDonald's e fazer foto no McDonald's, sabe? Isso é uma conquista, era uma coisa muito gostosa, que eu até gostava de oferecer, assim. Aí, às vezes, quando era a mãe que ia comprar, ela não dava conta, porque você tinha que escolher, não sabia qual que era qual, não é só um X-tudo ou um X-egg, igual é no interior e tal. Hoje é. Quando eu vou embora, às vezes eu levo o McDonald's para as meninas, eu passo no Sem Parar, eu passo no drive-thru e já pago com Sem Parar. É isso aí. Não, mas isso eu já gosto. Né? Isso eu já gosto bastante. De nem olhar quanto foi, então, sabe? Tipo, procurar o celular, isso eu já gosto bastante. Não, mas eu acho que, assim, realmente, hoje, tecnologias de várias formas ficam cada vez mais intrínsecas, né? No dia a dia, no que a gente faz. E, assim, a gente tem que lidar com o desafio de como que a gente mantém relações humanas genuínas, né? No nosso dia a dia. Então, assim, eu queria saber de vocês dois, assim, como que mesmo num mundo extremamente tecnológico e que dá para você conversar com uma pessoa do lado da outra pelo celular, como é que se mantém uma relação que é genuinamente humana? No meu caso é boteco. e reunir pessoas. Eu não conheço tantas coisas assim, inclusive vocês podem explicar, eu não sei direito o que vocês fazem, porque eu sou bem limitado para entender algumas palavras, algumas coisas, eu não sei direito não, sabe? Eu achei que Robson era o cara que ia entrevistar, então você corta, desculpa, quando eu vi eu falei, e aí Robson? Era Oswaldo. Aí o João perguntou o que faz, eu falei, trabalha com dados, é igual o Vini lá, cara, é dados e segurança de informação, é coisa foda, tá? Assim, é coisa séria. Mas tem coisa hoje de tecnologia, que são tantos processos e tantas coisas voltadas para a nossa segurança, eu tenho certeza absoluta que é para a nossa segurança, que eu nem entendo. Então eu tendo a achar assim, se fazem alguma coisa de ponta, que é caro, que é bem pensado, que tem líderes, tem pessoas capacitadas para fazer, no final das contas tem que ser bom para a gente, porque quem paga é a gente. Pode ser nota, dinheiro ou Pix, é a gente que vai pagar e a gente que vai consumir, então tem que ser coisa boa para a gente. O que eu sinto, né, e gosto de citar também, a maioria das coisas com exemplos, porque você falou de Janaúba, mas foi muito doido agora nesse mês, porque eu rodei quase todos os cantos de Minas agora, em 3, 4 meses, sabe? E aproximar de alguém para conversar já é uma coisa que ninguém quase nunca... Assusta, né? Fala assim, então, alguma coisa está acontecendo. Assusta.
Entrei numa cidade, no barzinho, filmando assim só a sinuca, né, o armazém e a moça em cima. Eu falei, oi, tô só filmando, mostrando, posso te mostrar? Ela falou, pode, né, meio com medo. Depois que eu desliguei, ela falou, não, achei que você era da vigilância, eu achei que eu ia perder meu Bolsa Família, que eu faço bico aqui de vez em quando, mas é só para ajudar a moça. Eu falei, não, eu quero mostrar esse lugar lindo e tal. Mas outra coisa interessantíssima, aí eu chego nesses lugares, aproximar de alguém é uma coisa que, nossa, o que quer conversar? Aí depois que você deu ouvido, já era. Aí você sabe quando que as pessoas ficam ainda mais seguras com essa conversa? Quando eu levanto o celular porque eu vou gravar. Ficam mais seguras? Mais seguras, que eu vou gravar com o celular. Porque eu tô, olha só, tá vendo que eu sou gente também, que eu tenho um celular? Uhum. Um tempo atrás, o celular era meio que uma... Levantar o celular era a mesma coisa, de denúncia, né? Porque tem esses caras que ficam, olha isso aqui. Teve um que eu cheguei, o cara achou que era tipo aquele de São Paulo lá, que fica denunciando, gravando. Como é que chama aquele cara? Defesa do consumidor. Defesa do consumidor. Do que se trata? O cara comendo mamão no meio da estrada. Mas aí eu falo, eu posso mostrar aqui, por quê? Porque mesmo lá no lugar mais ermo, ele assiste coisas também que vê outras pessoas. Essa foi minha última reflexão. Falou, o que esse golpista quer que tá só eu e ele conversando? Que hora que eu vou cair no golpe? A percepção vai mudando, né? Do que é proteção. Você está gravando, eu estou mais protegido que sim, eu tenho aquilo registrado. Né? Porque isso remete aos antigos golpistas rifeiros. Não sei se você lembra que os caras fingiam que era rifeiro. Você comprava a rifa e você ganhava um dinossauro de 2 metros de altura, o cara voltava 3 meses depois. Então esse povo deu muito golpe. Não a classe inteira, mas tinha gente que aproveitava da classe. Nesses lugares, vamos lembrar, que são mais ermos, esses que eu tô citando, conversar, o cara já fica desconfiado. Aí depois, né, com jeito e tal, posso filmar aqui a gente conversando e tal? Só que olhando no olho. A pessoa não olha, sei lá, olha no olho. Você dá ouvido para a pessoa, né? Você exatamente. Quer escutar ela. Exatamente. Aí, mas tudo isso é um processo. Depois que o vídeo saiu, que a pessoa lá do Goiás, ou lá de São Paulo, ou lá nos Estados Unidos viu, acabou. Aquilo é a maior conquista dos últimos anos dessas pessoas. Ela falar da vidinha dela ali chegar para mais pessoas. Negócio de boteco, eu também sou fã de boteco, mas é engraçado, porque minha mãe sempre achou engraçado, porque eu não bebo nada que tem álcool, nunca bebi, né? Eu sempre fui boteco, então minha mãe sempre achava engraçado, que eu saía de férias aqui, estudando em Belo Horizonte, voltava pro interior, e chegava em casa e tal, e dava a noite, falava, você tá indo pra onde? Eu tô indo pro boteco, mãe. Mas fazer o quê no boteco? Eu vou conversar, porque na cabeça dela, né, assim, você vai pro boteco é pra poder tomar um. É onde a vida acontece. Mas é isso aí, é onde a vida acontece. Inclusive mais em BH, né? A gente aqui em BH, né? Então, aqui em BH, então não se fala. Então, assim, mas eu sou, de novo, assim, gente, eu aprendi a ser comunicativo, né? Assim, eu sou muito introspectivo. Eu falo que graças a Deus que na minha juventude não havia esses negócios de entrega em casa, eu era obrigado a sair para comer, eu era obrigado a sair para comprar coisas, porque senão eu tinha virado um ermitão, com certeza. O seu computador acabou. Acabou, assim. E de novo, eu fui aprendendo, mais uma vez, né? Eu construí isso como o meu diferencial de carreira. Eu entendi em determinado momento que eu não ia conseguir competir tecnicamente com certas pessoas, né? Então, eu entendi o que eu poderia ser bom. E eu sempre falei bem. Então, eu falei, se eu sei falar, eu só tenho que me forçar a falar, né? Então, eu comecei a criar processos internos, né, que me levam a isso. Então, era ir para o boteco, né? Era encontrar, era combinar com os amigos de encontrar. Sempre fui praticante de esporte, e aí, naturalmente, esporte coletivo, né? Eu jogo voleibol. Então, assim, naturalmente, você tem ali o contato com as pessoas, e eu sempre comecei a me obrigar a ir para os happy hours, né? Não, acaba o vôlei, vamos então para o boteco, né? Tomar um ali e fazer uma gracinha. Mas eu acho que tá, de novo, assim, acho que é muito você entender que isso é importante, né? Então, eu entendo que isso é importante, inclusive eu falo isso direto para os meus filhos, para os colegas de trabalho, né? Que isso é muito importante. E que você não é obrigado a ser amigo de todo mundo, mas que você tem que ter amigos. Né? Você tem que ter pessoas que te tirem ali, né, do seu convencional, do seu comum. Então eu adoro, então assim, tudo meu é combinar de conversar, de encontrar. Então, poxa, esses dias trocando mensagem num grupo, eu descobri que uma pessoa com quem eu trabalhei e agora está morando a 2 quarteirões da minha casa, lá em Vila Velha. Né? E a gente conversando há meses sobre assuntos diversos e tudo mais, e aí em determinado momento eu falei assim, cara, eu vou embora que eu vou na praia. Ele falou assim, pô, peraí, eu também tô indo, né? Você tá morando onde? Tô morando em Vila Velha, em qual bairro? Itapuã. Eu falei, pô, eu moro em Itapuã. E aí
de novo, ele é mais introspectivo, né? Ele é uma pessoa mais fechada. Eu falei assim, não, mas por isso não. Então eu tô indo para tal café agora. O mineiro vai pensar em café, né? Então nós vamos encontrar agora. Não, senhor, é agora. É agora. Não é daqui a pouco. Não é amanhã, é agora. Você não falou que estava saindo de casa? Então você não tem mais a desculpa de falar que você não pode sair de casa. Né? Eu tive sorte nesse sentido, né? De que ele tinha acabado de falar que ele estava saindo de casa. E nas relações profissionais, é outra coisa que eu sempre falo com os meus colegas lá, com o pessoal das minhas equipes, é que você, de novo, não é preciso você ser amigo de todo mundo com quem você trabalha. Você tem que conhecer com quem você trabalha. Eu tenho que ser capaz de, na hora de uma discussão sobre a próxima atividade do dia, pela voz da pessoa, eu ter a mínima percepção de se ela está num dia bom ou não, né? Para que eu possa, inclusive, entender se as coisas vão acontecer ou não, se as coisas vão andar ou não. Todas as empresas por onde eu passo, eu crio as rotinas de descompressão que devem ser obedecidas, e eu brinco, né? Assim, se você não aparecer, eu vou tomar advertência. O RH vai te ligar se você não aparecer. Descompressão obrigatória, né? Então, sei lá, né, da que eu estou hoje, a gente implementou que uma vez por mês a gente vai se encontrar fisicamente. Né? E eu ligo para algumas pessoas, que tem umas que nunca vão. Lógico que naturalmente isso vai filtrando, né? Assim, eu entendo que algumas pessoas têm mais dificuldade. Tanto que eu sempre brinco com a pessoa que organiza o lanche depois da reunião, de que se ela me perguntar agora quem são as 25 que vão na reunião de setembro, eu consigo falar para ela. Porque acaba tendo aquelas pessoas que têm mais, né, facilidade para esse tipo de coisa. Mas você não pode abandonar isso. Né? Poxa, mas o Marcos nunca foi. Não tem problema, mas ele sabe, ele tem que saber. Eu ligo para ele e falo, Marcos, olha, a última sexta do mês, se você quiser, você será muito bem-vindo aqui. Eu estarei aqui para te dar um abraço e a gente tomar um café juntos. Exige aquele momento, né? Então, assim, ele sabe disso. E mesmo que ele não vá, ele vai se sentir acolhido por saber que se ele quiser ir, ele pode ir lá e ser bem recebido. Então, eu acho que é muito em cima disso, sabe? É muito em cima de você criar esse tipo de rotina, criar esse tipo de ritual, inclusive comemorar esses rituais, né? De que seja na vida pessoal, seja na vida, né, corporativa. E tirar esses estigmas, né, de que eu não posso ter relações com pessoas com quem eu trabalho, de que eu não posso ter relacionamentos afetivos no sentido de manter uma boa relação, de manter comunicação e conversar, inclusive com as pessoas que talvez eu tenha que dar uma dura amanhã, né, porque faz parte da vida. Todo mundo tomou dura do pai e da mãe aqui, não tomou? Então, assim, e o pai e a mãe, nem tem discussão de que eles nos amavam, nos amam, né, para aqueles que estão vivos aí. Então, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um bate-papo super bacana para a gente aqui. A gente conseguiu aprender demais, né, Joana? Então, muito obrigado mesmo. Ô, Oswaldo, eu que agradeço muito, Joana também. Estar aqui falando de pessoas com pessoas, falando de relações humanas para vocês que estão liderando aí e lidando com o topo de tecnologia, a gente entende que a gente está falando também para mais pessoas que vão nos ouvir. Perfeito, assim, acho que o Max resumiu bem aqui nessa questão, assim, vocês estão trazendo um assunto, levantando uma bola que para quem é de tecnologia é, assim, essencial, né? A gente tem todas as dificuldades de relação nesse mundo, né? São pessoas que no geral são mais introspectivas. Então, trazer essa discussão a respeito de que sim, né, é possível ter uma relação pessoal muito boa, que é importante isso, e que a tecnologia, né, ela pode nos apoiar muito nisso, nos ajudar muito nisso aí, realmente, meus parabéns e obrigado pelo convite. Valeu demais. Então, gente, esse foi o Hiperhumanos. Para nós, tecnologia é gente. Câmbio e desligo.